Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski. Eu vou estar trazendo já as principais notícias aqui, direto de Sião para vocês. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, clicar em gostei e deixar o seu comentário, para que mais pessoas sejam abençoadas por essas informações. 42º dia da guerra Hamas versus Israel. Após bombas e morteiros serem lançados do Líbano em um posto avançado de Nablus, perto do Kibbutz Malkiah, na Galileia, felizmente não houve vítimas, as forças de defesa de Israel realizaram um ataque no Líbano, depois que os lançadores de foguetes foram disparados contra um posto na Alta Galileia. Atividade em Jenin. 2 terroristas foram atingidos por tiros depois de lançar explosivos contra as forças de defesa de Israel. As forças de defesa de Israel, lideradas pela Brigada Kfir, estão trabalhando em Jenin para descobrir explosivos usando ferramentas de engenharia. 2 terroristas foram baleados após atirarem explosivos contra a força. Israel contra-ataca na Síria. O Centro Sírio de Monitoramento dos Direitos Humanos declarou que Israel atacou alvos do Hezbollah em Damasco. O ataque foi feito contra postos de quartéis generais pertencentes ao Hezbollah libanês em Damasco, na Síria. Isto segue a uma reportagem de televisão estatal do país que Israel atacou durante a noite na capital síria. A Síria declarou que os sistemas de defesa aérea foram ativados contra alvos inimigos na área de Damasco. A televisão estatal da Síria informou que os sistemas de defesa aérea do país foram ativados contra alvos inimigos na área da capital. Não foram fornecidos mais detalhes. Na sequência da reportagem da televisão estatal síria, que os sistemas de defesa aérea do país foram ativados contra alvos inimigos na capital, informou agora que Israel foi quem atacou. Segundo o relato, os sistemas de defesa aérea interceptaram vários mísseis israelenses. De acordo com uma fonte militar síria, por volta de 1h25 da manhã, a Força Aérea Israelense atacou alvos na área de Damasco, vindos da direção das colinas de Golã. Os sistemas de defesa aérea interceptaram os mísseis e abateram a maioria deles. Porém, muitos danos foram causados na região de Damasco. Luta contra o antissemitismo nos Estados Unidos. Uma investigação foi aberta contra 6 universidades por denúncias de incidentes antissemitas e antimuçulmanos. O Departamento de Educação dos Estados Unidos anunciou que abriu uma investigação contra 6 universidades e faculdades após denúncias sobre incidentes antissemitas e antimuçulmanos ocorridos no início da guerra entre Israel e Hamas, dia 7 de outubro. Entre eles estão a Universidade de Columbia, Cooper Union e a Tecnologia de Ciências e Artes Avançadas em Nova York, Lafayette College, Wesley College em Massachusetts e a Universidade de Pensilvânia. O secretário de Educação dos Estados Unidos, Michael Cardona, disse: "O ódio não tem lugar em nossas escolas, ponto final. Quando os estudantes são tratados porque são vistos como judeus, muçulmanos, árabes, esquis e de qualquer outra etnia, as escolas devem agir para garantir ambientes educacionais inclusivos, onde todos sejam livres para aprender." As forças de defesa de Israel resgataram o corpo da soldado Noa Marciano na faixa de Gaza. Ontem, as forças de defesa de Israel resgataram na cidade de Gaza o corpo da soldado Noa Marciano, morta em cativeiro na faixa de Gaza. Uma força do Batalhão 603 de Engenharia e da 7ª Brigada localizou seu corpo em um prédio próximo ao Hospital Shifa. O funeral dela será realizado hoje ao meio-dia na cidade de Modi. Mesmo durante essas horas, as forças de defesa de Israel continuam a operar dentro e ao redor do complexo de Shifa para varraduras semelhantes e para localizar o inimigo. 3 palestinos foram mortos durante um ataque terrorista de drone israelense numa operação no campo de refugiados em Jenin, e outras 7 pessoas foram presas. Um dos mortos é Bahar al-Lahdor, que pertence à ala militar da Jihad Islâmica e um dos fundadores da Brigada de Jenin. O prefeito de Jenin, Nidal Abid, anunciou que o número de mortos na operação das Forças de Defesa de Israel esta noite aumentou para 4. Segundo Nidal, a situação no campo de refugiados é catastrófica. Samaria. As forças de defesa de Israel mataram ao todo 5 terroristas esta noite. Um homem procurado foi preso a caminho de se esconder em um hospital na região. Mísseis de longo alcance pesados e drones foram localizados no posto de Jihad Islâmica em Gaza. Terroristas do Hamas foram eliminados em uma escola.
As forças de defesa de Israel localizaram grandes mísseis e drones em um posto da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza, onde havia escritórios de altos funcionários da organização e uma fábrica para a produção de armas estratégicas. Mais tarde, as forças destruíram também um posto avançado. Além disso, os combatentes das forças de defesa de Israel operaram na área de uma escola onde estavam escondidos agentes do Hamas. Os combatentes eliminaram os terroristas e localizaram armas dentro da escola. Além disso, durante a noite, aviões da Força Aérea atacaram alvos terroristas na faixa de Gaza. Um terrorista palestino disparou contra uma força das forças de defesa de Israel em um posto de controle no cruzamento da Oliveira, na Judéia. Os combatentes responderam ao fogo e neutralizaram ele e o motorista que conduzia. Não havia vítimas entre as nossas forças. Tentativa de ataque perto de Hebron. Os terroristas foram eliminados. Um aparentemente tentou atropelar os combatentes. Frente Líbano-Israel. Devido ao lançamento de foguetes do Líbano em áreas abertas, estradas no norte foram fechadas ao tráfego. A estrada que sobe a partir do entroncamento 28, perto de Kiryat Shmona, e o entroncamento da entrada de Ramat Naftali, foram fechadas ao tráfego em todas as direções, devido ao disparo de lança-foguetes e mísseis antitanques no sul do Líbano e em direção a áreas abertas na região. As forças de defesa de Israel estão atacando em território libanês, depois que uma barragem combinada de mísseis e antimísseis e antitanques terem sido lançados no sul em direção à região de Malkia. Não houve vítimas como resultado dos lançamentos. Relatos em Gaza. O ex-vice-primeiro-ministro palestino Ahmed Behar foi morto. As forças de defesa de Israel mataram em um ataque aéreo na cidade de Gaza um alto funcionário do Hamas e membro do Burô Político, Ahmed Behar, de 76 anos, que anteriormente serviu como vice-primeiro-ministro palestino e atual chefe do parlamento do Hamas, segundo relatos na faixa de Gaza. O ministro francês Sébastien Lecornu chega hoje a Israel. Espera-se que Lecornu fale com as famílias dos franceses sequestrados e mais tarde se reúna com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e com o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Derber. Depois disso, Cornu se reunirá com o chefe da Assembleia Nacional, Tzahi Hanegbi, e com o ministro Benny Gantz. OMS. Estamos muito preocupados com a propagação de doenças na faixa de Gaza. A Organização Mundial de Saúde manifestou profunda preocupação com a propagação de doenças em Gaza, enquanto seus residentes permanecem em abrigos com pouca comida e água potável, devido aos ataques de Israel na faixa. Richard Piper-Cohn, representante da organização nos territórios ocupados da Palestina, disse que estamos muito preocupados com a propagação de doenças quando chegar o inverno. Porém, eles não estão em nada preocupados com os reféns israelenses e estrangeiros que estão nas mãos do Hamas. É simplesmente uma hipocrisia. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto e ouvido Notícias de Israel, direto de Sião para vocês. Não esqueça de deixar o seu comentário, clicar em gostei e compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas com essas informações. Aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá, direto de Sião para vocês.